tarde a todos, né? Não fiquem assim, como é que eu vou dizer assim, fatigados da minha presença, mas hoje por uma dificuldade de um irmão que vinha nos alegrar com a sua exposição, ele teve alguns problemas e não pôde então chegar a tempo. Então, vamos substituí-lo da melhor maneira possível. Então isso não quer dizer que, puxa, infelizmente eu de novo, né, como nós temos poucos expositores na casa agora nesses dias assim de pandemia, então quando falha algum a gente tem que dar esse ajuste, como foi em cima da hora ali, então ficou para que eu pudesse então conversar com vocês. E nós vamos continuar hoje naquele mesmo capítulo da semana passada, porque estava já no tema de hoje, bem-aventurados os aflitos, né? E é interessante que naquele dia eu conversei com vocês falando o que queria dizer isso, bem-aventurados os aflitos. Então esse capítulo, na tradução dele, é bem-aventurados os que sabem sofrer. Eu vou dissertar um pouquinho mais sobre isso, porque é importante para nós. Nós sempre, muitas vezes, nos resignamos, às vezes, com a dor e o sofrimento do nosso irmão, do nosso próximo, mas não resignamos com o nosso. Nós, às vezes, reclamamos da nossa dor e do nosso sofrimento, quando a gente não reclama de todos aqueles que vivem conosco, né? Então, a gente reclama, às vezes, da dificuldade que nós passamos, reclama o sofrimento que a gente tem, reclamamos às vezes das nossas dores que nós temos, e esse capítulo ele vem dizer a isso, bem-aventurado aqueles que sabem sofrer. Por quê? Por que nessas palavras de Jesus, o Evangelho do Mestre, por que ele nos diz isso? Por que ele vem nos dar esse consolo? Porque, na verdade, nós não temos esta condição de reconhecermos que estamos aqui na Terra para expiar. Nos fala aqui esse Espírito no item 27, no item 26, no item 26. No item 26. Não, no item 28, né? E aí ele nos fala assim, né? São Luís nos fala, né? Ele nos diz que nós estamos aqui neste mundo para expiar. Eu até muitas vezes eu tinha entendido que a gente transformava, enfim, as expiações em provas, mas é realmente isso, né? Ele nos diz aqui sim, que nós não temos provas, nós vemos para expiar. Quem vem na terra vem para expiar, exceto espíritos puros, espíritos, né, de luz que vêm para nos ajudar nesta caminhada. Então, se nós viemos para expiar, o que é saber sofrer? Eu até perguntaria, alguém se arriscaria a dizer o que é saber sofrer? Porque saber sofrer para uns é alguma coisa, para outros é de outra maneira. Saber sofrer é saber viver na miséria, se resignar e não fazer nada. É morar lá no fundão, na beira de um valão, e a gente sabe que tem pessoas que estão ali porque não tem outro lugar para ir. Mas aí nós estamos lá, nos acomodamos e ficamos lá, a casinha quase caindo, a gente dorme todo dia, sai na rua para pedir. Isso é resignação do saber sofrer? Não. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas não é. Aquela pessoa que dorme até o meio-dia, sai das 2 até as 7 da noite para pedir numa sinaleira, ela perdeu o ânimo da vida, perdeu a vontade de ser uma criatura de construção da sua jornada. E mesmo nós, às vezes, né? Às vezes a gente
é atormentado às vezes por uma doença e a gente acha que às vezes é o fim do mundo. E às vezes a gente vê próximo da gente pessoas assim com uma coragem, com uma volúpia imensa. Tem uma doença que todo mundo diz é terminal, não tem volta, e aquela pessoa está ali, se agarra a tudo e a todos o que pode e trabalha e procura, quer ser útil a alguém. E às vezes nós, com a doença, com alguma coisa, nos atiramos, ficamos na cama e não queremos levantar e aquela coisa, né? Enquanto tem tanta gente que às vezes luta para superar. Então, o saber sofrer é entender o problema nosso, entender o nosso problema, entender a nossa dificuldade. E aonde a gente vai encontrar assim refúgio para isso, para ter essa força, é na religião. Eu não digo só no Espiritismo, é na religião quando a gente se aprofunda. Mas o Espiritismo, ele nos traz essa lógica, ele nos mostra o porquê do sofrimento hoje. Mas eu não me lembro de ter feito nada, nem nessa vida, e olha, acho que muito menos na outra. Na outra fui rei, fui rainha, fui isso, aquilo. Eu não me lembro de ter feito nada de mal para os outros, né? Nós não sofremos, nós espíritas entendemos que o ser humano não sofre. Essa história eu acho muito pesada, tu tem que pagar o que tu fez. Não, a gente não vem resgatar os nossos erros do passado, não, eu vou resgatar erros que eu vou fazer lá na frente. Não é que eu vou resgatar o que eu não fiz ainda. E se eu evoluir, se eu nunca mais errar, por que eu então resgatei um erro do futuro meu? Então nós não resgatamos nada por antecipação. Por isso que São Luís nos diz aqui que nós estamos aqui para expiar na Terra os nossos erros do nosso passado e todas as nossas dificuldades. E às vezes nós vemos com algumas aptidões nesta encarnação e nesse nosso presente já passado, né? Nós deixamos de fazer aquilo que nós nos comprometemos. E aí então, por que nós nos comprometemos? Porque nós tínhamos erros de outros passados. E ao desencarnar na nossa vida, lá na espiritualidade, a gente ganhou um plus, um bônus. Olha, tudo bem, então tu vai nesta vida, tu não vai sofrer tanto como tu deveria sofrer. Mas tu vai fazer isso, tu vai ser um trabalhador abnegado. Um exemplo assim, ó, olha essas pessoas que vão, não estou dizendo que são espíritos que têm que resgatar, a gente não está aqui para julgar, mas algo tem que tu te dedica. Por exemplo, quem está lá nessas nações, lá onde as crianças morrem de fome, onde tem muita doença, tem muita guerra, tem missões, tem pessoal que vai lá, é um comprometimento que teve. Nós olhando a fundo, houve um comprometimento na espiritualidade, aonde seus débitos foram amenizados nesta vida, ele recebeu uma oportunidade de quitar os seus débitos, trabalhando ali numa angústia, às vezes numa ansiedade, mas não algo que seja para ele um sofrimento, porque as pessoas vão para lá, para essas missões, às vezes porque escolheram ir, então não é um sofrimento, é árduo, é um trabalho muito dificultoso, com muita abnegação, mas para aquela criatura não é um sofrimento, enquanto que para nós, às vezes, olhamos para os familiares deles, né, olham e dizem assim, mas por que está lá sofrendo daquele jeito? Então, o saber sofrer, cada um de nós tem uma maneira, tem um jeito de aprender a saber sofrer, a lidar com as nossas dificuldades. Cada um de nós tem. Então, o que o Espiritismo nos põe de ferramenta é entendermos o porquê da nossa vida hoje. É o porquê da nossa vida hoje. O porquê é um exemplo assim, tá? Eu não gosto de falar de mim, mas uma pessoa lá que tem um diabetes, tá? Uma doença.
que adquiriu, estava tranquilamente até os 40, 45, se daqui a pouco aparece aquela coisa. E aí às vezes se agrava. E se ela relaxa e se não se cuida, descobriu, foi lá, recebeu o diagnóstico, falou com o nutricionista, tu tem que comer isso. Aí ela esquece de fazer aquilo e começa a fazer diferente, açúcar, refri, um monte de coisa. O que essa pessoa está fazendo? Hoje até nós podemos falar um pouquinho, né? O tema não era bem para mim, mas o que essa pessoa está fazendo? O que aconteceu com o André Luiz, o livro que nós temos estudando? Se suicidou. Indiretamente. Então nós diabéticos, nós quem é diabético assim, se tu começa muito açúcar, muito isso, muito aquilo, é um suicídio. Aí eu estudando essas coisas, eu digo, puxa, o cara vai chegar lá na espiritualidade, não, mas tu te suicidou, te lembra? Tu comia um docinho, fazia isso, fazia aquilo, tu cometeu o suicídio, sabia que não podia fazer. Então às vezes pra gente, aí tu vai lá, médico, quase toma um susto, né? Aí tu te endireita, daqui a pouco relaxa de novo. Não, a vida tem que ser assim nesse sentido. Eu tenho esse problema, eu tenho que enfrentá-lo, saber que tenho. Por que as pessoas que têm câncer têm isso, têm aquilo, né? Enfrentam e vão em frente e às vezes se recuperam? Claro que ali está a fé, está o merecimento, tudo isso está dentro dessa programação, está dentro desse nosso saber sofrer. Mas quando é que eu vou ter o meu merecimento, então, para saber sofrer e me recuperar de uma doença? Quando é que isso vai acontecer? É quando essa minha estada aqui, quando esta minha vida na Terra, eu olhar para trás, para os meus dias lá de trás, o que eu fiz alguém sofrer? O que eu prejudiquei alguém? O que eu fiz de errado para mim? Porque o que eu faço de errado para mim também repercute em mim. E repercute em cada um de nós o que a gente faz de errado. E o Evangelho está cheio de exemplos disso aqui. Também o que eu faço de errado na minha vida repercute em mim. Repercute na solidão, repercute no abandono, repercute numa doença, repercute numa dificuldade financeira. Tudo isso. A imprevidência nossa do passado repercute numa dificuldade financeira atual hoje ou no futuro. O meu abuso com a alimentação, com o álcool, com o sexo, enfim, repercute nesta mesma vida em mim. E quando eu não consigo sanar ainda nesta encarnação, vai vir para a próxima. E aí o que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo quando eu encarnar novamente na Terra? Eu vou vir expiar. Às vezes expiar por mim mesmo, por o que eu fiz para mim, para este corpo que eu escolhi quando quis encarnar. E que lá na espiritualidade a gente teve todo um comprometimento de cuidar desse corpo, que é meu, que foi escolhido para mim. Tu imagina então quando a gente faz isso para o próximo, mais dificuldade nós vamos ter. Porque eu quis o meu bem, mas quis o mal do outro. Isso é pior ainda. Porque aí eu tenho o entendimento do bem, mas faço. Eu tenho o entendimento do mal, mas eu aplico. Eu acho que nós vamos ter que... Mas eu aplico o mal para o próximo. Então, o saber sofrer é entender. E quem vai nos ensinar, quem nos ensina, já disse, todas as religiões, mas o Espiritismo, ele tem as exemplificações. E aí, então, ele nos robustece de coragem, nos robustece de ânimo, nos robustece de amigos. Quando um de nós está doente, um de nós do grupo aqui está doente, né, do Jedi, eu digo da nossa casa, do nosso lar. Quando um de nós está doente, o
que acontece com os outros? Todos fazem oração, todos mandam mensagem. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Quando nós temos aniversário, todo mundo deseja parabéns, os que se lembram, né? Mas todos desejam parabéns, a maioria. Mas também todos fazem prece, fazem oração, e aquela corrente, e aí a gente se recupera. Nós se recupera com a fé que a gente tem, nós se recupera com o amor dos nossos irmãos. E aí, quando nós fizemos isso, nós estamos entendendo o sofrimento daquele próximo. Então, eu estou começando a aprender e a descobrir o que é o sofrimento. E aí, quando acontece então comigo, e aí, quando acontece, quando já não aconteceu, ou quando a gente está numa situação muito difícil, então nós vamos olhar para aquilo que eu aprendi com o Evangelho, para aquilo que eu aprendi com o Espiritismo, para aquilo que eu aprendi com meus pares da casa espírita. E o que a gente sempre diz, o que o estudo sempre nos diz, a gente tem que levantar a cabeça, a gente tem que ter resignação, a gente tem que ter ânimo, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter entusiasmo pelo nosso serviço, entusiasmo por vir aqui. Esse dia eu fiz um convite com uma pessoa, ela disse, olha, eu não sei nada, mas eu posso entrar para aprender. E a dona Denise sempre diz assim, ó, o importante é a pessoa ter vontade de aprender, mesmo que não aprenda depois, mas se demonstrou a boa vontade, foi lá, experimentou, fez aquilo. Isso que nós precisamos ter, porque é este o compromisso que nós assumimos. E aí não é que Deus nos castigue se eu não o fizer. Puxa vida, mas eu assumi esse compromisso lá na erradicidade. Eu não estou fazendo, então o que está essa criatura, o que o Machado está fazendo da vida dele? Então, não está assumindo nada? Não, vou dar um puxão. Não é assim que a gente faz com o filho? Não vê, às vezes, dar um puxãozinho de orelha quando ele não quer estudar, a gente chama e bota lá na mesa para estudar e para tentar passar? Assim Deus faz conosco através da vida. Não estava na nossa programação reencarnatória aquele puxão de orelha, aquele buraco que nós caímos, aquela pedra que nós tropeçamos. Mas ela teve que ter posta ali para que nós voltássemos ao caminho, para que nós aprendesse a desviar do buraco, para que nós aprendesse a pular a pedra, para que nós tivéssemos a certeza de que aquele convite que alguém me fez, que aquela vontade que eu tive, era para me dar prosseguimento. Então o saber sofrer está dentro de tudo isso, porque às vezes acontecem as coisas, não é castigo. Jesus já disse, o Pai não castiga ninguém, mas Ele faz nós refletir. Por que uma doença às vezes vem em nós? Não vamos julgar que fulano teve uma doença porque fez isso, aquilo para o outro. Mas nós que somos espíritas, não é verdade assim? Pode até balançar com a cabeça ou não, se pensou o contrário. Mas não é verdade, quando nós temos uma doença, o que nós entendemos? Que talvez eu fiz alguém sofrer por isso. Não é? Porque ninguém tem problemas de graça. Ninguém recebe uma cobrança por e-mail ou no telefone, ou o nome do nosso vai para o SPC se nós não comprarmos e não ficarmos devendo. Acontece isso? Claro, às vezes é raro quando a gente comprou, às vezes pagou, até acontece uma vez, e esquece e não identificar o pagamento. Mas se nós não compramos nada, não vem cobrança para nós, a não ser que alguém roubou o nosso cartão, uma coisa, nossa identidade, mas aí também nós tínhamos a responsabilidade de fazer uma ocorrência para ter tudo prontinho ali. Mas caso contrário não acontece. Então nada nos acontece de balde. E aí nós temos que aprender a sofrer. Então estou com essa doença, o que eu preciso fazer? Primeiramente, pedir a Deus que me ajude, né? A gente vai lá, faz aquela oração, enfim, pede para Deus, pede desculpa a Deus e ao próximo, que a gente não sabe qual é, se a gente fez ele sofrer no passado. Se causamos uma doença, se envenenamos, se fizemos algo, se cuidamos mal. Quantos de nós não vai espiar
nesta vida ou numa próxima por ter cuidado mal dos pais. Isso é verdade, a gente vai fazer. Quantos de nós não vai nesta ou noutra expiar por ter abandonado o filho ao léu, jogado? Quantos de nós, ou por ignorância ou não vamos responder nesta ou outra vida por termos feito um aborto? Quantos de nós, isso eu não estou apontando o dedo nem dizendo, mas quantos de nós alguma falha fez muito sentida o outro, que nós vamos ter que responder. E aí então o Espiritismo nos dá esse entendimento, que hoje o que nós estamos passando é resgate do nosso passado. Então, aí então o que ele vai nos dar? Ele vai nos dar aquilo tudo que a gente falou, resignação, fé, enfim. Então quando a gente tem uma doença, no primeiro momento, se a gente é espírita, por nome de Deus, né? Entender e aí pedir desculpa, porque ali o que é uma febre numa criança que não sabe falar? É um alerta que ela tem um problema, tem uma doença. E nós também, os adultos também, mas é um alerta. E uma dor em nós, uma doença, é um alerta de Deus para nós. É um alerta de Deus. Mesmo que nós não conseguimos nos desfazer daquela enfermidade para a nossa vida e porventura vemos a sucumbir por ela, é de merecimento nosso. Mas que quando a gente chega a esse dia, ou quando isso acontecer, que a gente tenha esse entendimento. Capítulo 5 do Evangelho, saber sofrer. Então este problema que eu tenho é para que eu possa entender. Bom, entender o que eu fiz. Bom, eu vi que nesta vida nada eu fiz para que isso pudesse me acontecer. Ótimo, tudo bem. Então é resgate de outra vida. Porque os nossos males são desta ou de outra encarnação, nos diz aqui no Evangelho. Então é de outra. Bom, então isso a minha consciência não me diz de quem, para quem e como eu fiz sofrer. Então este meu sofrimento, esta minha dor, esta minha doença que eu adquiri nesta vida, ela não é 1/10 do que eu fiz o outro passar. Nunca é. Nunca é. Não é nunca 1/10 do que eu fiz o outro passar. Porque ali já está a bondade de Deus. E ainda se for do meu merecimento, de todo o meu entendimento, de toda a minha fé, de toda esta união de todo mundo, e aí a gente consegue, consegue superar aquela dificuldade, foi merecimento, foi entendimento, foi resignação, foi paciência e foi amor. Amor do que eu tive pela minha religião, pelo Espiritismo, amor dos meus irmãos, amor de Deus para mim com este entendimento que eu tive. Então isto é nós sabermos sofrer. É quando nós tivermos algumas dificuldades de saúde espiritual, material e até mental, que também é de saúde, quando nós tivermos esse entendimento, sabermos assim, podemos não saber lá a raiz o porquê, mas a gente sabe que é responsável por aquilo naquele momento. Então, nós entendemos e procuramos então nos melhorar. Procuramos aceitar, não nos entregar. Não nos entregar. Não nos relaxar, então deixa que as coisas me consumam. Estou na miséria, então deixa que assim fique. Quem quiser que me ajude, se não quiser, vou ficar assim na miséria. Não. A gente luta, a gente batalha. Tem gente que não se aposenta e continua trabalhando? Tem. Uns porque precisam, outros porque não querem parar. E outros até por uma ganância, alguma coisa, enfim, mas acontece às vezes também disso. Então, esse nosso saber sofrer é isso. E aqui então nos falava também nesse capítulo, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura?
dependendo, eu vou pedir que cada um leia esse item 28 do capítulo 5, mas dependendo do nosso conhecimento, dependendo do que se depara na nossa frente. Morte encefálica, não tem mais o que fazer. Mas a pessoa está lá numa coma, que ainda tem uma possibilidade, mas está lá, está com escara nos pés, nos quadris, nos ombros, está sofrendo muito. Não nos cabe saber qual é o desígnio de Deus para aquela criatura. Quantas pessoas, às vezes 10 anos de coma, daqui a pouco, existe aquelas coisas clínicas já definitivas, aí tudo bem, mas fora disso, não nos é lícito abreviar. Não nos é lícito abreviar. Então, devemos nós ter esse entendimento e essa compreensão. Eu espero que esse capítulo, todo o Evangelho, ele é muito elucidativo, porque ele é o nosso manual de vivência e sobrevivência. Ele é. Que nós possamos, então, sempre ler o Evangelho. Ele tem uma importância muito grande, por isso que ele foi feito, né? Depois do livro dos Espíritos, o Evangelho é um livro também que, dentro desse Pentateuco, ajuda muito junto com o livro dos Médiuns, né? Mas aí a importância que ele tem nesse sentido é esta. Então, que nós possamos entender e compreender tudo isso. Eu agradeço a oportunidade de todos. Desculpe a improvisação hoje sim, mas foi dentro do capítulo que a gente entende e está na sequência, né? E que a gente possa levar para os nossos lares essa compreensão, esse entendimento para a nossa vida. Que nós vemos, independente da expiação que nós temos que ter nessa vida, nós vemos com compromisso, nós vemos de uma maneira ou de outra, esperançosos desta vida ser melhor. Então que a gente continue assim sendo e fazendo, mas nunca esquecendo o compromisso que nós assumimos lá com a nossa carne. Esse compromisso nós assumimos. Nós que nos designamos trabalhadores, os simpatizantes também, é o início de ser trabalhador. Quando a gente nos torna, eu gosto do espiritismo, gosto de ir lá, é o primeiro passo para ser um trabalhador no futuro. Porque primeiro eu tenho que ir lá, eu tenho que vir aqui gostar, para depois trabalhar. Mas nós que já trabalhamos, essa confirmação do compromisso assumido. Obrigado a todos, que nós possamos ter uma semana de muita paz e muita luz, e que possamos levar para os nossos lares todo este amparo espiritual que aqui nós recebemos nesses momentos mais difíceis. Agora, a Gisele vai fazer a prece, e depois nós temos no momento da prece de Bezerra de Menezes, né? Nós temos então esse ato do passe espiritual. No momento que nós concentramos, vamos pedir tudo aquilo que nós precisamos para o corpo físico, para a nossa saúde física e mental, mas também, porque se for de merecimento a gente recebe, mas também pedir para aquele que está no nosso lar, que está enfermo, aquele parente, enfim, alguém que a gente conheça. Este é o momento que a gente se interioriza, recebe os fluidos da espiritualidade, mas divide esses fluidos com a gente, que a gente recebe com aqueles que nós pensamos e levamos o nosso pensamento. Assim como aquelas pessoas que deram um nome para as pessoas ali, era o momento das preces e radiação. Se não fez essa concentração, se concentra neste momento também naquela pessoa, naquela dificuldade, que com certeza, se for merecedor, vai alcançar o pedido. Obrigado e uma boa tarde a todos, uma boa semana.